Bom, gente, então, nesse vídeo nós vamos para a resolução de três questões nesse período aí final. Entre a República Velha, esse finalzinho dela, com o tenentismo, com a Revolução de 30, com a quebra da Bolsa de Nova York, para o início da Era Vargas. Algumas características desse momento inicial, desse momento de transição. Vamos aqui para o compartilhamento de tela, né? Três questões e prestem atenção também nos meus comentários, por favor, tá? Então a gente começa pelo seguinte, né? Ao deflagrar-se a crise mundial de 1929, a situação da economia cafeeira apresentava como se segue. A produção, que se encontrava em altos níveis, teria que seguir crescendo, pois os produtores haviam continuado a expandir as plantações até aquele momento. Com efeito, a produção máxima seria alcançada em 1933, ou seja, no ponto mais baixo da depressão, como reflexo das grandes plantações de 1927 e 1928. Entretanto, era totalmente impossível obter crédito no exterior para financiar a retenção de novos estoques, pois o mercado internacional de capitais se encontrava em profunda depressão e o crédito do governo desaparecera com a evaporação das reservas. Então aqui nós temos um texto de Celso Furtado e com o seguinte, com o que se pede, né? Uma resposta do Estado brasileiro à conjuntura econômica mencionada foi a letra A, atração de empresas estrangeiras; B, reformulação do sistema fundiário; C, incremento da mão de obra imigrante; D, desenvolvimento de política industrial; letra E, financiamento de pequenos agricultores. Então, nesse caso aqui, qual foi a resposta à crise de 1929 e, consequentemente, à crise agrícola, né? Foi o desenvolvimento de uma política industrial. Vargas, ao chegar ao poder, né, além de conceder, entre aspas, direitos trabalhistas, ele também vai colocar em prática uma política industrial com um viés, com uma característica muito nacionalista, ou seja, o Estado brasileiro como um fio condutor do desenvolvimento industrial do Brasil, sobretudo no investimento das chamadas indústrias de base, aquelas que fornecem insumos, materiais para outros tipos de indústrias poderem funcionar. Outro aspecto extremamente importante, né? Vargas chega ao poder pela Revolução de 1930. E essa revolução, podemos dizer, aqui no Brasil, apesar de ser dito uma revolução, teve um caráter conservador. Tanto que, presta atenção nisso aqui, a frase do ex-governador de Minas Gerais, Antônio Carlos Andrada, a frase diz o seguinte: façamos a revolução antes que o povo a faça, mostra um caráter conservador dessa Revolução de 30 e o medo de algumas elites agrárias de que a Revolução tomasse um sentido, um cunho popular. Então isso mostra, né, que Vargas chegou ao poder não por uma manifestação popular, mas por uma nova manobra das elites econômicas que tinham medo de uma participação popular intensa, aguda em uma revolução, como a frase do ex-governador Antônio Carlos demonstra. Vamos para a segunda questão aqui, e aí essa segunda questão, né? E lembrando sempre, né? A quebra da Bolsa de Nova York faz com que o principal comprador do café do Brasil, os Estados Unidos, quebre. Logo, sem dinheiro para contas básicas, os Estados Unidos também não tinham dinheiro para comprar o café brasileiro. Logo, a solução encontrada foi um modelo de substituição, né, que visava uma nova matriz econômica. Qual era essa matriz? A industrialização. Na questão 2, a gente tem aqui o seguinte, né? Questão 2. Após estudar na Europa, Anita Malfatti retornou ao Brasil como uma mostra que abalou a cultura nacional
no início do século XX. Elogiada por seus mestres na Europa, Anitta se considerava pronta para mostrar seu trabalho no Brasil, mas enfrentou as duras críticas de Monteiro Lobato. Com a intenção de criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira, Anitta Malfatti e outros modernistas, letra A, buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando as cores, a originalidade e os temas nacionais. B. Defenderam a liberdade limitada de uso da cor, até então utilizada de forma irrestrita, afetando a criação artística nacional. C. Representavam a ideia de que a arte deveria copiar fielmente a natureza, tendo como finalidade a prática educativa. D. Mantiveram de forma fiel a realidade nas figuras retratadas, defendendo uma liberdade artística ligada à tradição acadêmica. E. Buscaram liberdade na composição de suas figuras, respeitando o limite de temas abordados. Então, nesse caso aqui, letra A. O que os modernistas de 22 buscavam era a chamada antropofagia cultural. Engolir ali uma arte das mais diferentes matrizes para a digestão de uma arte nacional. Uma arte que valorizasse a cor e os temas do Brasil. Os temas, as cores, as vivências brasileiras. Então, letra A, tá bom? Deixe o vosso like, lembrando sempre, gente. Vamos para a questão 3 aqui. E aí, também preste atenção em outro comentário que eu farei depois de resolver a questão. Questão 3. O tenentismo veio preencher um espaço, o vazio deixado pela falta de lideranças civis aptas a conduzirem o processo revolucionário brasileiro, que começava a sacudir as já caducas instituições políticas da República Velha. Os tenentes substituíram os inexistentes partidos políticos de oposição aos governos de Epitácio Pessoa e de Arthur Bernardes. Então, aqui, né, esse texto foi escrito pelo próprio Luiz Carlos Prestes e nos diz, na verdade não, desculpa, foi escrito pela filha dele, né, Anitta Leocádia Prestes, e nos diz o seguinte: um dos objetivos do movimento político abordado no texto, no caso do tenentismo, era, letra A, unificar as forças armadas pelo comando do Exército Nacional. B. Combater a corrupção eleitoral perpetrada pelas oligarquias regionais. C. Restaurar a segurança das fronteiras negligenciadas pelo governo central. D. Organizar as frentes camponesas envolvidas na luta pela reforma agrária. E. Pacificar os movimentos operários radicalizados pelo anarco-sindicalismo. Então, nesse caso aqui, o que se pede é a letra B. O tenentismo foi muito forte, sobretudo nos governos de Arthur Bernardes, do próprio Epitácio Pessoa e também algum resquício, alguma coisa no governo de Washington Luiz. E lembrando sempre, gente, Primeira República, o povo está desaparecido desse momento histórico do Brasil, a tal ponto do próprio presidente Washington Luiz dizer: a questão social é uma questão de polícia. O que essa frase significa? O que essa frase quer dizer? Que a Primeira República não tratava das questões sociais. Toda vez que o povo estava reivindicando algo, toda vez que o povo demandava direitos sociais, como direitos trabalhistas, melhores condições de vida, ao invés de ter os seus direitos atendidos pelo governo, o que o povo tinha era a polícia os reprimindo. Então, pessoal, é isso. Prestem atenção na resolução das questões e em alguns comentários que também eu fiz ao longo desse vídeo, tá bom? Desejo toda a sorte do mundo para vocês aí nas provas. Obrigado por tudo. Deixa o like para ajudar a gente. Eu acho que eu mereço, né? E tudo de bom para vocês, tá bom?